E se o motivo de você ainda não estar onde quer estar não tiver nada a ver com o esforço que você está fazendo? E se não for sobre se matar de trabalhar? E se não for sobre trabalhar mais? E se for a forma como você foi condicionado a pensar esse tempo todo? A maioria das pessoas está rodando padrões mentais que não escolheu. Os pensamentos que passam pela sua cabeça agora são realmente seus ou fazem parte do seu sistema há muito tempo. Para a maioria, é um sistema antigo e elas se perguntam por que a vida continua igual. E eu sei disso porque vivi assim por grande parte da minha vida. Eu tinha os hábitos certos, eu tinha disciplina, eu tinha garra, eu estava disposto a trabalhar mais do que qualquer um, a fazer o que fosse preciso, mas meus resultados sempre batiam num teto. E mesmo quando eu alcançava certos resultados, eu não me sentia bem. Eu vencia por fora, mas lutava por dentro. Eu continuava sentindo que ainda não era suficiente, que ainda não sentia o que queria sentir quando conquistava certas coisas. E eu entrevistava os melhores do mundo, sentados bem na minha frente. Bilionários, atletas de elite, campeões mundiais, curadores, meditadores, todo tipo de pessoa operando no mais alto nível do potencial humano. E finalmente percebi que todos tinham uma coisa em comum. Eles treinaram a mente de um jeito diferente. Treinaram a mente de um jeito diferente. E quando eu comecei a fazer isso, tudo mudou na minha vida. Meus relacionamentos, meus negócios, minha paz de espírito, a harmonia que senti pela primeira vez. Então, se você quer sair de ciclos antigos, ciclos que talvez tenham trazido você até aqui, mas não até onde quer chegar, se quer se libertar desses ciclos que vêm te travando, se está cansado de bater no teto de vidro e pronto para começar a atuar num nível que a maioria só sonha, mas nunca alcança de fato. Então eu vou te guiar por 5 passos-chave. E essas chaves são as que me ajudaram a reprogramar minha mente. Elas mudaram completamente a forma como eu apareço na minha vida. Quero que você faça anotações durante esse processo, porque hoje vamos começar a reescrever a sua história. E o primeiro passo desse processo é se tornar consciente da sua programação padrão. Então, como saber se a sua mente está te travando? Durante anos, eu achei que a minha raiva e os gatilhos que faziam essa frustração sair de mim eram simplesmente quem eu era. Era como se dissesse, eu sou assim. Não tenta me consertar, não tenta me mudar. Só me aceita. Às vezes, eu só fico com raiva. E eu achava que precisava provar meu valor para os outros e que a minha necessidade de mostrar que estavam errados era a minha maior força. Na verdade, essa energia, esse impulso, me trouxe alguns resultados. Foi isso que me fez trabalhar tão duro, porque eu era movido por essa energia, esse combustível que me deixava disposto a fazer o que fosse preciso. Eu investia todo o tempo, todas as horas, todo o esforço, todo o trabalho, todo o sacrifício para alcançar a meta. Mas eu não percebia que, na verdade, aquilo era um mecanismo de defesa. Agora, peraí. Isso faz sentido para você? Já houve um momento na sua vida em que você trabalhou tão duro para provar que os outros estavam errados e essa energia te moveu e talvez até tenha te trazido alguns resultados, mas você não sentiu o que realmente queria sentir? Talvez isso também seja um mecanismo de defesa para você, porque eu estava agindo a partir de uma ferida, não de uma visão positiva e fortalecedora. Isso não quer dizer que eu não tinha uma boa intenção de realizar coisas boas, ajudar as pessoas, servir. Não quer dizer que eu também não estivesse colocando energia positiva no mundo, mas havia algo dentro de mim tentando provar que os outros estavam errados. Tentando consertar uma ferida que eu carregava, em vez de partir de uma visão mais inteira da vida, mais harmoniosa, mais alinhada, de uma visão que me inspirava, e não de uma ferida que me frustrava ou machucava. E, de novo, a maioria das pessoas acha que seus pensamentos são fatos, mas não são. São só padrões. São cópias do seu passado. E por mais estranho que isso possa soar, se você parar de verdade para pensar, boa parte do que pensamos vem do passado e só se repete de novo e de novo. As suas crenças sobre dinheiro, a sua confiança ou a falta dela, o que você acredita merecer nos relacionamentos ou na vida, esses pensamentos foram programados em você pelo seu ambiente, pela sua infância, pela dor das suas experiências passadas, pelos seus amigos, por tudo o que você viveu, absorveu e passou a acreditar. E aqui está o problema. Se você não questiona o programa, se você não questiona a sua programação, você vai repeti-la.
E aquilo que você fez nos últimos 5, 10, 20, 30 anos vai continuar no seu futuro. Vai virar o seu futuro se você não despertar agora. Esse foi o meu despertar. No papel, eu estava indo bem. De novo, eu estava alcançando resultados. Eu conseguia estabelecer metas, tinha disciplina e criava as coisas que queria. Eu tinha sucesso, tinha audiência, tinha uma plataforma. Eu era autor de best-seller do New York Times, mas, por dentro, eu ainda me sentia como aquele garoto no sofá, sem dinheiro, que não se achava suficiente, que se sentia burro, que estava entre os últimos da turma. Eu ainda operava nesses padrões, como se precisasse correr atrás da próxima coisa o tempo todo para me sentir validado. E percebi que aquela voz nem era minha. Era só um roteiro que eu tinha aprendido no passado. Era apenas uma história repetida, um script. Isso não significava que fosse a verdade sobre mim. E eu não sei se você já viveu isso, de ter um roteiro, uma história. É como um filme passando na sua mente sem parar, vindo do seu passado. E isso não quer dizer que seja quem você é. Isso é apenas o que te venderam. E é na consciência que a reprogramação começa, porque você não consegue consertar o que não consegue ver. Você não consegue mudar aquilo de que não tem consciência. Então, o fim do passo 1 é se tornar consciente da sua programação padrão. O que significa se tornar consciente disso? Significa, na prática, que ao longo do seu dia, você consegue começar a observar qual é a sua programação padrão. Você consegue simplesmente anotar: estas são as coisas em que pensei hoje. Estas são as coisas que eu falei em voz alta. Você consegue fazer esse inventário? Se conseguir, vai começar a perceber a sua programação padrão, porque caso contrário, você nem pensa nisso. Só vai vivendo e dizendo: eu sou assim. Mas não é. Então eu quero que você perceba a sua programação padrão e perceba quando algo dá certo na sua vida. Como você pensa? Você recebe isso? Fica grato e animado? Afasta isso de você? Foge do reconhecimento, da aceitação, dos prêmios e dos elogios? Você assume isso com orgulho ou com humildade? Quando você é rejeitado, quando alguém te diz não, como você lida com isso? Você leva para o lado pessoal? Faz disso a sua identidade como se fosse: eu sou um fracasso? Ou encara apenas como uma lição e feedback? Certo, a pessoa não quis comprar de mim, não quis sair comigo, não quis ser minha amiga. Tem algo de errado comigo? Ou talvez a gente só não estivesse no momento certo, ou não combinasse. Seja o que for, observe como você pensa. Então esse é o fim do passo 1. De novo, torne-se consciente da sua programação padrão. Passo 2. Interrompa o padrão. Você precisa ser a interrupção dessa programação antiga que vive com você há anos. E muita gente me pergunta: depois que você enxerga o padrão, como muda de verdade? Bem, esta é a minha resposta. Eu costumava me sentir acionado em conversas. Na verdade, eu me sentia acionado por muita coisa. Se alguém me fechava na estrada, eu me alterava. Eu acelerava, tentava ultrapassar e fechar a pessoa de volta. Na adolescência e nos meus 20 e poucos anos, eu levava tudo para o lado pessoal. Parecia que tudo era uma competição e que todo mundo estava querendo me pegar de algum jeito. Eu não sabia por que era assim. Na verdade, eu sabia, mas isso vinha de feridas que eu ainda não tinha curado. Então eu me sentia acionado nas conversas, na vida, até andando na rua. Mas eu também era uma pessoa positiva, muito positiva mesmo. Eu só achava que todo mundo era positivo como eu e tinha boas intenções como eu. Então, quando parecia que alguém estava fazendo algo contra mim, eu pensava: que estranho. Eu achava que o mundo inteiro pensava de forma positiva, mas não era assim. E meu coração disparava, minhas defesas subiam. Eu ficava confuso, começava a suar. Eu simplesmente ficava. E parecia um ataque. Parecia que alguém estava contra mim. E eu tive que aprender a me perceber nesses microsegundos. Então eu tive que aprender a começar a me reprogramar. Tive que aprender a interromper o padrão. Porque se eu não aprendesse a interrompê-lo, eu continuaria repetindo esse padrão. E eu precisei me perguntar: esse é o homem que eu quero ser? Ou isso é só o velho programa rodando na minha vida agora? Como eu quero me apresentar na minha vida? E quando você acorda de manhã e define uma intenção para o dia, dizendo para si mesmo: eu tenho uma visão para minha vida hoje, e estas são as coisas que me animam. Estou animado com esta oportunidade, com essa reunião, com essa atividade, com esse treino, em ver minha família e estar com meus filhos. Estou animado com tudo isso. Mas eu também gosto de ter uma visão de como quero me portar se algo não sair do meu jeito, se alguém fizer algo que me aborreça, se eu não receber a resposta que esperava,
se alguém gritar comigo na rua, seja o que for, como eu quero aparecer nessas horas também? Quando as coisas não saem do meu jeito, qual é o novo programa que eu quero rodando na minha vida? Agora, isso não quer dizer que, se alguém aparecer, te der um soco na cara, você vai apenas sorrir, não fazer nada e deixar a pessoa continuar te batendo. Você precisa aprender discernimento, limites e a se defender. Todas essas coisas. Mas aqui estou falando mais dos gatilhos psicológicos e emocionais. Quando algo acontece e você se sente atacado emocionalmente, não fisicamente, como você quer reagir e responder? Como você quer ser? Que tipo de ser humano você quer ser? Eu nunca fui, nem vou ser perfeito. Isso não é sobre ser um ser humano perfeito e nunca cometer um erro. Isso é sobre você dizer, eu tenho uma visão. Eu tenho uma intenção para a minha vida. Estou tentando ser a melhor versão de mim mesmo, uma versão harmoniosa, abundante, que sabe receber com leveza e também sabe dar com leveza. Então, como vamos mudar esse velho programa? A lição é que você precisa interromper isso em tempo real. Precisa perceber quando isso aparece. E é por isso que eu fazia isso de manhã, como um hábito. De manhã, na noite anterior, seja como for, você precisa pensar no dia seguinte. Precisa pensar, certo, eu tenho uma reunião importante chegando. Como eu quero responder? Certo, eu vou conversar sobre seja lá o que for. Vou ter uma conversa desconfortável no meu relacionamento. Como eu quero responder se eu sentir que não estou recebendo o que eu quero? Que tipo de ser humano eu quero ser? A gente precisa estar atento. Precisa pensar nessas coisas de forma intencional antes de entrar em momentos, eventos e dias. E é por isso que, no começo do dia, eu gosto de ter uma visão do que quero criar naquele dia. Eu penso no melhor. E também fico aberto para coisas ainda melhores chegarem até mim. Coisas que eu nem consigo imaginar. Eu coloco essa intenção no mundo. Obrigado, Deus, por todas as bênçãos chegando à minha vida e por todas as coisas incríveis que o Senhor está colocando no meu caminho e que eu ainda nem consigo ver com clareza. Coisas que vão me deixar impressionado. Obrigado por trazer tudo isso para mim hoje. E aí eu tento pensar em, se algo não sair do jeito que eu quero, como eu posso me portar? Como uma pessoa com leveza se portaria? Como a melhor versão de mim apareceria? Como alguém que continua se curando e evoluindo apareceria? Como age uma pessoa que quer servir os outros? Você precisa interromper isso em tempo real e lembrar do que pensou naquela manhã. Lembre do que você pensou com a intenção de entrar nessa reunião ou nessa conversa desconfortável, para que uma hora antes você tenha dito a si mesmo, esta é a visão que eu tenho para esta reunião, para este dia ou para este evento. E, se não sair tudo do jeito que eu quero, é assim que eu vou fazer o meu melhor para me portar, mesmo que eu fique frustrado, porque o seu cérebro funciona no automático. Ele quer ser eficiente, não feliz, e quer o que é familiar. Então o jeito familiar de pensar que você teve na maior parte da vida vem de um roteiro que não te serve. A sua mente vai cair no que é familiar. Por isso você precisa reescrever o roteiro, precisa interromper isso. Você precisa assumir um compromisso real com a mudança. Porque o mesmo pensamento cria o mesmo sentimento, cria a mesma ação e os mesmos resultados. E aí você se pergunta, por que eu não estou tendo os resultados que quero na minha vida? Bem, porque você está vivendo em um ciclo fechado. E se não quebrar esse ciclo, nada vai mudar na sua vida. Então, da próxima vez que você ouvir essa voz dizer, eu não estou pronto. Não sou bom o bastante. E se eu fracassar e todo mundo rir de mim? Não aceite isso como verdade. Você precisa questionar essa voz. Precisa interrompê-la. Precisa ser a sua melhor versão pensando dentro da versão sua que está duvidando de si mesma. E isso pode soar um pouco estranho. Como eu posso ser a melhor versão de mim enquanto confronto a versão de mim que está duvidando de si mesma? Existe uma mente dentro de você e quando você pensa de forma intencional sobre o que quer criar no seu dia, consegue pensar, eu vou responder de uma determinada maneira e espero lembrar disso, me perceber e questionar esse padrão. E no começo vai ser bagunçado. Não vai ser perfeito. Não é como se você fosse virar um ser humano perfeito, andando por aí e se percebendo a cada instante. Talvez você se perceba horas depois do momento e diga, eu reagi de um jeito que eu não queria. Tudo bem. Em vez de me culpar, eu me percebi agora. Não estou mais levando dias ou semanas como eu costumava levar, então isso já é uma vitória. Agora, deixa eu tentar me perceber em 1 hora, em 30 minutos, em 5 minutos ou em 1 minuto. Você literalmente para e diz, olha, que pensamento interessante, mas ele não é meu, não me serve mais e eu vou te substituir. E te dar um novo significado. Não de um jeito falso,
de positividade tóxica, nem como uma fuga espiritual, nem daquele jeito de, está tudo bem, estou feliz, quando, na verdade, você não está. Mas de um jeito intencional, de um jeito que faça sentido para você, de um jeito que você realmente possa sustentar. Porque você treina a sua mente a fazer perguntas melhores. E em vez de perguntas cheias de dúvida, você pode perguntar: e se isso realmente der certo? Ou, o que a melhor versão de mim faria agora? Em vez de reagir desse jeito, como a melhor versão de mim responderia nessa situação? E é daí que vem o seu verdadeiro poder. Ele não está em ser perfeito o tempo todo. Não está em sempre ter a coisa certa para dizer ou reagir do jeito certo o tempo todo. E também não está em viver completamente desestruturado o tempo todo. Ele não vem de controlar cada resultado da sua vida, mas de controlar a sua resposta à vida, de sustentar o que é possível, de viver nas possibilidades, de viver em um espaço que diz: eu simplesmente vou. Não vou ser perfeito, mas vou fazer o meu melhor e vou me perceber. Porque estou vendo que esse tipo de padrão, esse roteiro, essa história, me trouxeram até aqui, mas eu ainda não me sinto bem. Então, se eu quero chegar ao próximo nível, se eu quero realmente me transformar, se eu quero de fato dar saltos enormes de possibilidade nos meus relacionamentos, na minha riqueza e na minha saúde, então eu preciso interromper o padrão e eu preciso responder à vida de um jeito diferente. Então, o passo número 2 é interromper o padrão. Passo número 3 é criar uma nova identidade. Muita gente pode perguntar: mas por que as pessoas continuam voltando aos velhos hábitos? Mesmo depois de ficarem motivadas, animadas, ou terem clareza sobre uma nova meta ou uma nova visão para a vida? Eu vou te dizer por quê. Durante muito tempo, eu me identifiquei como atleta. Isso era o meu... E era como uma armadura que eu vestia. Era como se isso estivesse entranhado na minha pele, no meu sangue, nos meus ossos. Era parte de mim. Era como: eu sou um atleta. Eu alcanço essas metas. Fui All-American no decathlon. Fui All-American no futebol americano. Sou o recordista mundial de mais jardas recebidas em um único jogo. Joguei na Arena Football League. Estou tentando abrir caminho até a NFL. Era como se isso estivesse entranhado no meu ser. Era quem eu era. Não era algo que eu fazia. Era eu. Virou eu. É como se eu vivesse, comesse, respirasse e dormisse esporte. Eu era um atleta. E quando isso me foi tirado, foi um baque. Imagine o seu corpo se rasgando por dentro. Era como se o meu corpo tivesse arrancado essa identidade de mim. Foi como uma morte depressiva, emocional, psicológica e espiritual quando aquilo me foi tirado. Eu fiquei perdido. Eu pensava: o que eu faço? Quem eu sou? E aí a dúvida sobre mim mesmo veio com força, porque era como se eu pensasse: se eu não tenho essa armadura me protegendo, abrindo caminho e mostrando para as pessoas com o que eu me identifico, então quem eu sou de verdade? Será que eu sou só o conjunto das minhas inseguranças? Será que eu sou mesmo as minhas notas horríveis da escola? Será que eu não consigo falar em público porque tenho medo? Será que eu sou só uma pessoa tomada pela vergonha, vivendo com culpa por tudo o que aconteceu comigo no passado e pelas coisas da minha infância das quais eu não me orgulho? É isso que eu sou? Bom, se alguém soubesse de verdade essas coisas sobre mim, essa identidade dentro de mim, ninguém iria gostar de mim. Ninguém iria me amar. Ninguém iria me aceitar. Eu nunca ganharia dinheiro e morreria sozinho. Era isso que eu sentia quando uma identidade é arrancada. E eu tive que aprender a construir uma identidade que não estivesse ligada a um uniforme, ao atleta, à armadura que eu vestia. Tive que decidir quem eu era na essência. Tive que aprender quem eu era. Tive que passar por uma jornada de autoconhecimento porque eu realmente não sabia quem eu era. Isso foi no começo para meados dos meus 20 e poucos anos. Eu realmente não sabia quem eu era. Por fora, eu era aquele atleta marrento, arrogante, correndo atrás dos meus sonhos. Mas por dentro, eu era um menino assustado, inseguro, cheio de dúvidas sobre mim mesmo, carregando muita vergonha dos traumas da infância, com pais divorciados. Tudo isso, todas essas partes que não eram a melhor versão de mim, e aí, quando você tira o brilho da minha carreira de atleta,
Será que ainda sobra algo em mim para contribuir com uma única pessoa no mundo, com o que me restou? Era assim que eu me sentia. Agora, isso não era verdade. É que eu não sabia viver sem essa identidade, que tinha sido praticamente arrancada de mim por causa de uma lesão e de uma cirurgia. Eu tive que começar a construir uma nova identidade, não baseada em reconhecimento, sucesso e conquistas. Porque, no fim das contas, quem é você? Literalmente, quem é você sem o cargo que tem hoje, sem os seguidores que tem, sem o dinheiro que tem na conta? Quem é você sem as dificuldades que está acostumado a contar? Ou talvez sem esse lugar de vítima pelo que viveu, ou sem os desafios pelos quais passou e que transformou em identidade? Quem é você sem o sucesso, sem as perdas, sem todas essas coisas em que você se apoia? Quem é você? As pessoas fracassam porque tentam mudar o comportamento sem mudar de fato a própria identidade. É difícil. Você não consegue simplesmente agir de outro jeito se ainda acredita em uma identidade que não combina com esse novo comportamento. Entende o que eu estou dizendo? Isso é muito difícil. E a sua identidade sempre vence. Você sempre vai voltar para a sua identidade e os seus comportamentos vão começar a combinar com ela, até que você mude essa identidade dentro de você. A mudança precisa acontecer por dentro, e isso exige criar consciência e interromper esse padrão constantemente para formar uma nova identidade. Outro dia à noite, eu estava conversando com uma pessoa que me disse que foi alcoólatra durante a maior parte da vida e repetiu o padrão do pai. O pai dele era alcoólatra quando ele era criança. Ele e a mãe tiveram que ir 4 ou 5 vezes tirar o pai da cadeia por dirigir bêbado ou por outras coisas que ele fazia enquanto estava embriagado. Então ele carregava esse trauma do pai com a bebida e acabou repetindo isso, quando se tornou adulto. Ele se tornou alcoólatra e teve um momento em que ele não bebe, não dá um gole de álcool, há mais de 15 anos, e mudou completamente a própria identidade, porque viveu um momento com os filhos ainda pequenos em que percebeu que estava repetindo os mesmos padrões do pai. A identidade dele estava vencendo. Mesmo querendo mudar a mentalidade e também o comportamento, era a identidade dele que estava no comando. E ele teve um dia, uma noite, em que apagou de um jeito muito feio, com os filhos por perto. E ele acordou, percebeu o que tinha feito e disse que se sentiu péssimo, porque finalmente despertou por dentro ao perceber: eu estou repetindo o padrão do meu pai, que é alcoólatra. E claro, talvez eu seja um alcoólatra funcional agora, capaz de ganhar dinheiro e tocar a vida, mas estou destruindo a visão que eu tenho para a minha vida com os meus filhos e a minha relação com eles. E eles ainda são pequenos. E isso não é mais aceitável para mim. E naquele momento, ele criou um novo compromisso na vida em relação à própria identidade. Ele mudou a identidade dizendo: eu não sou mais alguém que só vai beber de vez em quando. Eu não sou mais uma pessoa que bebe. Ele não disse: certo, deixa eu aprender a controlar isso. Deixa eu aprender a fazer isso só nos fins de semana. Deixa eu aprender a fazer isso só nas férias, para os meus filhos não verem. Mas ele percebeu: se eu não mudar a minha identidade em relação a isso agora, não tem como controlar isso. Eu não sei controlar isso. Eu preciso ser alguém que não bebe, não alguém que bebe de vez em quando e fica só experimentando. Isso não funciona. Pelo menos não para ele. Porque a sua identidade sempre vence. Então ele passou a ser uma pessoa que não bebe. Ele não tomou um único gole em 15 anos e criou um experimento para si mesmo. Ele disse: eu preciso me testar o máximo possível. E falou que cada pessoa faz isso de um jeito. Às vezes, você precisa tirar as tentações do ambiente. Então elimine a bebida e não deixe nada em casa. Não vá a festas. Não se coloque em situações em que essa identidade aparece. Mas ele disse: eu me conhecia bem demais. Eu precisava ter isso ao meu redor. E ainda assim, não ceder. E eu pensei: isso é muito poderoso. Eu, por exemplo, nunca me senti tentado pelo álcool. Nunca fiquei bêbado na vida. E eu disse a ele que consigo estar cercado de pessoas bebendo. E não tenho vontade nenhuma de dar um gole ou experimentar isso, porque isso não faz parte da minha identidade. Eu não me vejo como alguém que bebe, que quer beber ou que gosta do gosto da bebida. Nada disso. E aí ele disse: eu deixava a bebida no criado mudo toda noite e... porque era isso que eu fazia antes. Eu dava alguns goles à noite e depois entrava em todo aquele processo. Então ele falou:
Eu precisei me treinar por pelo menos 1 ano para conviver com isso o tempo todo e não ceder. Eu precisava criar uma nova identidade diante da tentação, não simplesmente eliminar tudo. E eu acho que dependendo da sua personalidade, você pode escolher como quer mudar sua identidade. Coisas diferentes funcionam para pessoas diferentes. Para algumas, é só uma decisão mental, e não importa se aquilo foi tirado do ambiente ou não. É escolher simplesmente dizer não. Se você ainda se vê como a pessoa que procrastina, que vive mal com dinheiro, que sempre sai machucada e enganada nos relacionamentos, que não tem disciplina, então sempre vai encontrar um jeito de provar que isso é verdade, porque o seu cérebro odeia dissonância cognitiva. Ele odeia estar errado. Ele quer confirmar que você está certo, mesmo que isso te faça mal. Ele vai sabotar o sucesso para manter a sua identidade intacta. E eu tive que mudar completamente a minha linguagem. Eu saí do "eu estou tentando ter sucesso. Estou tentando trabalhar duro" para "eu sou o tipo de pessoa que faz coisas difíceis com leveza. Eu sou o tipo de pessoa que faz o que for preciso, e as coisas chegam até mim com abundância e naturalidade." Isso muda tudo. É uma mudança no jeito de pensar, de falar, de sentir, de dar e de receber. Então, como você começa a instalar essa nova identidade em si mesmo? Bem, você não espera sentir vontade. Ninguém sente vontade de fazer algo que nunca fez antes, quando aquilo é realmente desafiador. Não é assim, eu vou esperar o momento certo, e aí vou começar a sentir. Vou esperar o próximo ano novo, e aí vou sentir vontade. Não! Você não espera acreditar nisso 100%. Você começa a agir como se já fosse verdade, com pequenas decisões e provas diárias, porque a identidade é construída por evidências. Toda vez que você treina, está votando no atleta que existe em você na sua versão saudável. Toda vez que se movimenta, que se alimenta bem, que deixa de comer mal, você está votando na pessoa dentro de você que diz: saúde faz parte de quem eu sou. Eu sou uma pessoa saudável, porque estou fazendo uma escolha que reforça essa identidade. Toda vez que você economiza, toda vez que investe, está votando na sua versão próspera, abundante e financeiramente livre, e esses votos importam. Cada dia é um voto e uma decisão que define qual é a sua identidade, ou qual não é. Isso não acontece só com afirmações. Não basta dizer, eu sou essa pessoa. Isso pode ajudar, mas a ação precisa sustentar essa fala. Senão você diz, eu sou uma pessoa saudável, e depois passa o dia inteiro comendo açúcar. Aí você está mentindo para si mesmo com base nas ações, nos votos que está dando. Por isso, sua identidade fica fragmentada, porque suas palavras não combinam com suas ações. Então precisamos criar harmonia entre o que pensamos, o que falamos e o que fazemos todos os dias. E isso não quer dizer que você precise virar um ser humano perfeito da noite para o dia. Mas eu sou uma pessoa que não bebe. Eu sou uma pessoa que não fuma. Eu sou uma pessoa que não usa drogas. Eu não uso álcool, cigarro, nem drogas. Isso faz parte da minha identidade. É quem eu sou. É assim que eu sou há 43 anos. E não estou falando isso para me gabar, porque estou longe de ser perfeito em várias áreas. Tenho muito espaço para crescer em outras partes da minha identidade. Mas essa é uma área sobre a qual eu não tenho dúvida. Não é como se eu pensasse, será que eu sou uma pessoa que não bebe? Bom, eu não bebo. Então eu não me sinto dividido entre o que penso e o que sinto sobre a minha identidade. Existe alinhamento. Existe harmonia. Então eu me sinto bem porque isso é verdade. Fim do passo 3. Crie uma nova identidade que te fortaleça e te sirva. Passo 4. É aqui que começamos o trabalho de verdade, porque você precisa reprogramar a sua mente por meio de repetição e emoção. Como fazer essas mudanças realmente pegarem? Como mudar de verdade a identidade a ponto de ela virar parte de você? Como transformar um dia bom em uma vida incrível? Eu me lembro de estar sentado no sofá da casa da minha irmã, sem dinheiro, por 1 ano e meio. Eu precisava visualizar o meu futuro todos os dias. Isso foi lá em 2007, 2008. Aquilo era praticamente o começo das redes sociais. Eu entrei nesse universo lá por 2004, eu acho. Acho que comecei a usar o Facebook por volta de 2004, quando ele chegou à minha faculdade. Isso foi há 22 anos, quando o Facebook era só para universitários. Não era para o mundo inteiro. Era para um grupo bem seleto. Era o início das redes sociais. Não era nada parecido com o que é hoje.
Eu estava lendo livros. Eu estava encontrando mentores na minha cidade. Eu não tinha todo o acesso ao conteúdo que tenho hoje. Então eu buscava formas de visualizar, todos os dias, o futuro que queria para mim. Eu escrevia minha visão, imprimia e colava na parede do meu quarto. Eu colocava isso no banheiro. Fazia o que fosse preciso ao longo dos anos seguintes. Eu estava descobrindo como criar um ambiente que me ajudasse a visualizar, todos os dias, o futuro que eu queria. E sabia que precisava sentir gratidão. Foi isso que eu aprendi com outras pessoas. Eu precisava ser de um certo jeito, sentir de um certo jeito, antes de ver o sucesso. Eu não podia simplesmente esperar o sucesso, o dinheiro ou as oportunidades chegarem para só então ser feliz. Eu precisava ser grato, curioso, animado, apaixonado, antes de ver essas coisas acontecerem. Eu precisava entrar nesse estado de gratidão como se aquilo já estivesse vindo, antes de essas coisas chegarem, e não dizer, vou continuar sem gratidão até ter o que eu quero. E você já se permitiu sentir de verdade o seu futuro? É uma coisa linda. E sim, pode soar meio estranho, porque você precisa fazer uma espécie de viagem no tempo emocional e psicológica, o que pode parecer esquisito se você chegou a este canal agora e nunca me ouviu falar disso. Você talvez esteja pensando que o Lewis é a pessoa mais estranha do mundo. Mas sempre que eu vou psicologicamente e emocionalmente para o futuro e experimento os resultados, os momentos, os relacionamentos e os sentimentos daquilo que quero criar, e sinto isso agora, a sensação é, você se sente vivo. Você pensa, cara, isso é incrível. Agora, quais ações, que identidade, que pensamentos, comportamentos e crenças eu preciso colocar em prática hoje para chegar mais perto disso? Eu adoro uma frase do Dr. Joe Dispenza que diz: sua personalidade cria a sua realidade pessoal. Para você criar uma nova realidade pessoal, precisa mudar a sua personalidade. Nada muda na nossa vida até que nós mudemos. De novo, a sua personalidade cria a sua realidade pessoal. Então você precisa mudar quem você é, com quem se identifica, os seus pensamentos, crenças e comportamentos. Depois, as suas ações precisam combinar com esses novos pensamentos, crenças e comportamentos para repetir esse ciclo e reforçar diariamente a identidade dentro de você por meio dessas ações, comportamentos e pensamentos. E é como se essa repetição com emoção fosse se repetindo, bum, até você virar essa onda de emoção, essa onda de identidade, essa onda de alguém que caminha pela vida de forma imparável em direção ao que quer criar, porque a sua identidade combina com essa criação. Só de pensar nisso eu me arrepio, porque eu fiz isso por mim mesmo, e ainda existem novas coisas que posso continuar melhorando para chegar a novos níveis. Repetição e emoção. Essas são as duas chaves do subconsciente, porque o seu cérebro não muda por causa de um insight aleatório. Ele muda a partir do que você repete todos os dias. Deixa eu dizer isso de novo. O seu cérebro não muda por causa de um único insight aleatório. Isso pode te dar uma faísca, pode te dar uma nova chance de avançar e agir. Mas a mudança se consolida a partir do que você repete diariamente. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. É a emoção que fixa isso. Você precisa sentir o coração se expandindo. Precisa sentir alegria, abundância, plenitude, liberdade, harmonia, paz, criatividade. Precisa conseguir sentir essas emoções se expandindo e correndo como um rio dourado, atravessando o seu corpo. Precisa parecer alegria, entusiasmo, gratidão e amor. Você precisa gerar essa emoção e depois fixá-la, porque isso se torna o seu novo padrão. Isso se torna a sua nova identidade. Os momentos que mais me transformaram não foram momentos lógicos. Não foi algo como, certo, agora estou pensando de um jeito específico. Agora eu sei que isso é verdade porque analisei racionalmente. E agora vou viver assim. Não é assim que eu funciono. Não eram só ideias inteligentes, nem pensamento racional ou analítico do tipo, sim, faz sentido. Não, eram emocionais. E não estou dizendo que eu estava descontrolado, mas eram emoções que eu sentia e conseguia ancorar e alinhar dentro de mim. Alguns de vocês podem me achar meio estranho, esse papo de emoção e identidade. Talvez você esteja dizendo, tem alguma coisa errada com você.
Isso é esquisito, estranho, mas se você chegou até aqui, se ainda está ouvindo ou assistindo até este ponto, é provavelmente porque você não está plenamente satisfeito com o que tem na sua vida agora. Você não está totalmente animado com o que criou. Talvez esteja tudo bem, mas você sabe que quer criar um pouco mais. Sabe que quer viver e sentir algo um pouco diferente do que sente hoje. Você sabe que não quer continuar preso nas mesmas coisas que vem te travando. É usar a emoção para sentir algo de um jeito diferente. Dor intensa, grandes viradas, uma verdade inabalável. E quando usamos essa emoção, começamos a mudar com a ação diária. É disso que se trata. Então, se você quer reprogramar a sua mente, precisa de práticas diárias com sentimento de verdade por trás, e não só feitas no automático. Por exemplo, eu fiz meu treino hoje de manhã e já estava animado antes. Depois pensei, cara, isso é bom. Estou fazendo algo que reafirma minha identidade, a de alguém que treina, que é saudável e que faz coisas difíceis. Eu apareci e fiz o que meu treinador pediu. Isso não quer dizer que eu sempre tenha vontade, mas eu estou disposto a entrar nisso e reconhecer isso. E isso é só mais um voto em mim e nos meus sonhos, em direção ao sonho olímpico de ser atleta e jogar pela seleção dos Estados Unidos de handebol nos Jogos de 2028. É um voto por viver uma vida longa e saudável para que minhas filhas cresçam e, quando forem adultas, tenham um pai com quem possam se conectar física, emocional, espiritual e mentalmente. Um pai saudável, forte e capaz de se movimentar bem. É como pensar na minha versão futura, aquela que quer viver esta vida de um jeito bonito. Você precisa de práticas diárias que tenham sentimento de verdade por trás. Emoção de verdade. Não faça só uma lista de gratidão, nem siga no automático. Sinta isso. Viva isso. Sinta o calor da gratidão no peito. Deixe o coração se expandir. Deixe isso correr pelo seu corpo. Deixe a sua mente e o seu coração se conectarem para que você sinta essas ações de forma viva e não apenas no automático. Não é só, eu tenho que trabalhar duro, arrumar a cama, treinar e comer esse frango com arroz. Você não pode apenas seguir no automático. Isso é uma vida sem brilho. Viver uma identidade sem emoção ligada a ela também não vai criar a sensação que você quer. Então você precisa sentir o calor da gratidão no peito. Precisa sentir a eletricidade, a vida, a alegria, a abundância, a expansão, a liberdade. Você precisa sentir isso. Não visualize só a meta. Sinta o orgulho de chegar lá. Dê voz ao seu futuro em voz alta. Não apenas pensando e analisando, mas sentindo. Viva isso, porque o seu cérebro aprende mais rápido quando o coração está envolvido. Então o passo número 4 é reprogramar a sua mente por meio de repetição e emoção. O passo 5 é proteger o seu ambiente mental. Por que as pessoas avançam e depois voltam para trás? Meu Deus! Quantos de vocês já avançaram e, de repente, voltaram ao modo padrão, ao conhecido, ao confortável, ao lugar seguro? Ou quantas pessoas você conhece, um amigo, um familiar, que se motivou e depois caiu de volta no mesmo lugar? E às vezes, quando as pessoas recaem, repara nisso. Quando as pessoas recaem, quase sempre escorregam ainda mais para trás. É como alguém que tentou emagrecer e começar a treinar, perdeu alguns quilos. Depois voltou ao peso anterior e, em seguida, ganhou ainda mais peso. É como se a vergonha e o medo da rejeição ou do fracasso fizessem a pessoa voltar muito mais para uma identidade em que ela não quer viver. E isso não é bom. Não é bom deixar que um fracasso ou uma recaída faça você cair ainda mais para trás do que gostaria. Então eu precisei me afastar de amigos e de pessoas que eu amo. Precisei criar limites com algumas pessoas. Precisei me distanciar de certas pessoas, não porque fossem ruins, mas porque a nossa energia, a nossa visão e os nossos valores já não estavam mais alinhados. E isso não quer dizer que elas estejam erradas e eu certo, ou que eu esteja errado e elas certas. Elas estavam protegendo as próprias limitações. E eu estava protegendo aquilo que estou tentando criar. Eu estava tentando crescer para além das minhas limitações, não protegê-las. E eu quero que você se pergunte: quem, na sua vida, está constantemente te lembrando de quem você costumava ser? Quem está te lembrando de quem você era na adolescência, na faculdade, quando estava sem dinheiro, quando estava em um relacionamento ruim? Quem na sua vida está sempre te puxando de volta para isso?
Às vezes, as conversas mais difíceis que você precisa ter são com familiares e amigos que mais te amam. E isso não quer dizer expulsá-los da sua vida ou cortar pessoas de vez. Não precisa ser tão radical assim. Mas você vai precisar de coragem. Você precisa, sim, ter conversas desconfortáveis com as pessoas da sua vida que parecem querer te colocar de volta dentro de uma caixa. E talvez essa conversa, ou essa sequência de conversas, crie um limite saudável, em que essa pessoa passe a respeitar os seus limites, crescer com você e até fortalecer vocês dois nessa caminhada. Às vezes, isso pode criar distância ou uma barreira, porque essas pessoas não gostam de te ver mudando. Não gostam de te ver melhorando. Preferem te enxergar como alguém preso ao papel de vítima ou a essa identidade antiga, porque isso as faz se sentirem confortáveis com a própria identidade. As pessoas recaem porque continuam no mesmo ambiente que criou a versão antiga delas. A sua mente está sempre sendo influenciada, sempre, pelo conteúdo que você consome, pelos podcasts que escuta, pelas pessoas com quem janta, pelo que fica rolando na tela antes de dormir, seja lá o que for. Se você leva a sério a reprogramação da sua mente, precisa protegê-la a qualquer custo. Precisa guardar a sua mente. Tem uma frase ótima da Jen Sincero, quando ela esteve no meu programa. Ela falou exatamente sobre esse tema e disse: a principal razão pela qual as pessoas não apoiam o seu crescimento é porque você está deixando para trás a pessoa que elas amam. Quando você decide mudar, está acabando com o parceiro de sempre delas e bagunçando a realidade delas, porque você cabia nela. Quando ela disse isso, eu pensei: uau, é isso. Quando você melhora a sua vida, está deixando para trás a versão sua que era o melhor amigo de alguém, o familiar de alguém, e essa pessoa já não está mais ali. Mesmo que essa não seja a pessoa que você quer ser, aquela versão sua não existe mais, porque você já não é aquela identidade. Você é uma nova identidade. Então, se as pessoas da sua vida aceitam quem você era, mas não aceitam quem você está se tornando, isso não cabe na realidade delas. Isso não é confortável para elas, porque você quer mudar, e isso foi enorme para mim. Eu precisei mudar, e ainda continuo mudando. É um processo constante, em diferentes fases da vida. Hoje eu sou pai, sou casado, tenho filhos, tenho outros níveis de responsabilidade. Eu posso entrar em uma forma de ser que nunca vivi antes. Quando você está solteiro, pode fazer coisas diferentes com o seu tempo e com a sua energia. Pode conviver com pessoas diferentes. Quando entra em um relacionamento, precisa evoluir se quiser que ele funcione. E quando se casa, precisa evoluir para um novo nível de comunicação, de compromisso e de várias outras coisas. Você precisa continuar evoluindo, melhorando e crescendo para prosperar nessa nova fase da vida, nesse novo relacionamento, nesse novo negócio, seja o que for, e também no novo corpo que você quer construir. Eu precisei mudar as conversas em que eu estava, o conteúdo que consumia, as pessoas com quem andava, a energia que eu deixava ao meu redor. Eu fui muito mais intencional e posso continuar sendo. Tenho certeza de que, quando meus filhos crescerem, isso vai exigir um novo nível de crescimento meu também. Então você precisa pensar quais são os seus inegociáveis no ambiente físico, no ambiente digital, seja onde for. O ambiente das notícias também. A verdade é que o seu ambiente ou reforça o seu futuro, ou te ancora no seu passado. E você não consegue construir uma mente nova em um ambiente velho. Não consegue. Você precisa criar uma mente nova e um ambiente novo ao mesmo tempo. Esse é o passo 5. Proteja o seu ambiente mental. Quero te deixar um desafio agora, enquanto estamos chegando ao fim. É um desafio de 30 dias para reprogramar a sua mente. Se você está pronto para mudar e quer criar um futuro maior para si, por onde começa? Como sair deste vídeo e gerar resultados reais na sua vida? Bom, eu quero começar de um jeito simples, sem te sobrecarregar. Pelos próximos 30 dias, quero que se comprometa com o seguinte. Número 1. Perceba os seus pensamentos. Seja o observador e note os padrões que continuam aparecendo. Perceba os seus pensamentos. Seja o observador. Note os padrões que continuam aparecendo. Se você precisar anotar essas coisas no fim do dia, faça isso. Número 2. Interrompa o ciclo negativo. Se for preciso, diga em voz alta. Para. Se alguma coisa estiver acontecendo, simplesmente diga. Para. 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 Como se estivesse falando com você mesmo. Para. O que você precisar dizer para interromper o ciclo negativo, diga. Para. Para. Não deixe pensamentos antigos seguirem soltos na sua vida. Pare e perceba esses pensamentos. Número 3. Escolha a sua identidade todos os dias. Todos os dias, pergunte a si mesmo:
Quem eu estou me tornando agora? Quem eu estou me tornando? Isso está me aproximando da pessoa que eu quero ser? Todos os dias, escolha a sua identidade. Quem eu estou me tornando agora? Número 4. Crie um ritual diário de mentalidade. Só 5 a 10 minutos. Visualize quem é essa sua versão. Dê voz a essa identidade e sinta essa identidade futura que você quer viver. E número 5. Revise o seu ambiente. Tire o que te puxa para trás. Tenha conversas desconfortáveis com pessoas da sua vida que fazem você sentir que não querem te ver prosperar. Tenha essa conversa com essas pessoas e olhe para o que te impulsiona para a frente. Talvez sejam novos grupos, novos mentores, novas referências, o que for te ajudar daqui para frente. E se você fizer isso por 30 dias, não vai apenas pensar diferente. Você vai começar a agir de outro jeito. E é aí que os seus resultados começam a mudar. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso precisa ser uma construção diária de crença, por meio das suas ações, dos seus pensamentos e das suas palavras. Porque as pessoas que superam todas as outras não são mais talentosas. Não é só que trabalham mais. Elas pensam diferente. Enxergam oportunidade onde outros enxergam medo. Agem quando os outros hesitam. Confiam em si mesmas quando os outros esperam permissão de alguém. E tudo isso começa na mente. E você não precisa de uma nova estratégia. Precisa de uma nova programação interna. A questão é o programa que está na sua mente, porque a versão sua, que já tem tudo o que você quer, pensa diferente, decide diferente e age de forma diferente. E, no momento em que você começar a pensar como essa pessoa, a sua vida vai começar a acompanhar isso. Quero que você compartilhe o principal aprendizado que tirou deste episódio. Deixe um comentário aqui embaixo. Envie isso para um amigo. Curta este vídeo agora. E garanta também a sua inscrição aqui no canal. E eu quero te lembrar de uma coisa. Caso ninguém tenha te dito isso ultimamente. Você é amado. Você tem valor. E você importa. Se você não está alcançando o sucesso que quer na vida, se não sente a abundância fluindo, se não sente paz, é porque está tentando controlar tudo. E esse é um dos seus maiores problemas. E no momento em que eu parei de tentar controlar tudo,